Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 5 de julho de 2018. E vamos ao destaque do dia. Liberados mais 4 bilhões de reais em microcrédito para famílias de baixa renda. Paulo La Sálvia. O financiamento com juros baixos é voltado a pessoas que recebem o Bolsa Família e querem investir no seu próprio negócio. Presidente Michel Temer diz que a ideia é incentivar empreendedorismo e dar autonomia à população que mais precisa. Ancorado, como disse, na ideia do microcrédito, visa a fazer com que, quem sabe, daqui a 20 anos, não menos, 10 anos, quem sabe, nós todos estejamos aqui dizendo Bolsa Família deu certo, mas deu certo progredir, porque agora não precisa mais do Bolsa Família. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Cai o número de crianças vacinadas contra pólio e doença já eliminada no país pode voltar. Gabriela Noronha. Em 312 municípios, a vacina chegou a menos da metade das crianças com até 1 ano. Os dados acenderam o alerta no Ministério da Saúde. Anvisa zera a fila de registros para genéricos e a oferta de medicamentos mais baratos vai aumentar. Cleide Lopes. A partir de setembro, a análise do processo de pedidos de registros será mais rápida. E vamos falar do novo plano para reduzir casos e mortes por hepatites no Brasil. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Ela foi eliminada no Brasil há 29 anos. Tanto tempo livre da paralisia infantil não quer dizer que a doença não retorne ao país. Com resultados pouco satisfatórios na vacinação, o Ministério da Saúde faz o alerta. É preciso conscientizar papais e mamães para que levem seus filhos para receber a vacina. Com apenas 9 meses de idade, o jornalista Jairo Marques contraiu poliomielite. Ele não esquece que, por muito pouco, hoje sua vida seria diferente. Das 3 doses obrigatórias da vacina contra a paralisia infantil, Jairo só tomou 2 e as consequências foram devastadoras. Isso implica meses aí de internação, implica dezenas de cirurgias corretivas, implica, enfim, a limitação de certa maneira da infância, da adolescência e até da vida adulta. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa transmitida por um vírus e atinge principalmente crianças de até 4 anos. Há 29 anos, o Brasil não tem um único caso de poliomielite ou paralisia infantil. Tanto tempo que muitos pais deixaram de se preocupar com a doença e o reflexo está nas campanhas de vacinação. No ano passado, em 312 municípios, a vacina chegou a menos da metade das crianças com até 1 ano. Os dados acenderam o alerta no Ministério da Saúde, afirma Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Hoje, com a possibilidade de pessoas viajarem, seja pelo turismo, pelo comércio, então, rapidamente uma pessoa doente que está num país, ela pode se deslocar para outro país. Se nós tivermos baixas coberturas vacinais, essa doença que não acontece no nosso país há 29 anos poderá voltar a acontecer. Hoje, cadeirante, Jairo não quer uma repetição do passado e se emocionou ao levar a filha ao posto de saúde para tomar a vacina. O dia que ela se vacinou contra a polio foi um dia de muita realização na minha vida. Assim. Foi um dia muito emocionante, inclusive, por garantir a ela que ela vai ter aí caminhar tão básico para o ser humano, como subir, como correr. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para imunizar crianças de até 5 anos será de 6 de agosto até o fim do mês, dia 31. A meta é chegar a 95% das crianças, mesmo as já vacinadas. Reportagem Gabriela Noronha. Mais remédios e com preços mais baixos. A Anvisa zerou a fila de pedidos para registros de medicamentos genéricos. Isso significa que a análise de processos para novos remédios vai ficar mais rápida, fazendo chegar um número ainda maior de similares nas farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, comemorou nesta quinta-feira a maioridade dos medicamentos genéricos. Há 18 anos, a agência concedia o registro do primeiro medicamento dessa linha,
uma política pública que proporcionou à população maior acesso aos medicamentos com preços menores, que o brasiliense João Paulo Matos pode comprovar. Costumo comprar porque a qualidade dos remédios se equivale aos originais, dá uma confiabilidade pra gente, né? Opinião também compartilhada pelo estudante Flaviano de Souza. Costumo comprar sim porque é mais barato, né? Também está muito em conta. E para mim não tem diferença. Em comemoração aos 18 anos de lançamento, a Anvisa anunciou o fim da fila para registro de medicamentos genéricos. Assim, de acordo com o presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, a partir de setembro, a análise do processo de pedidos de registros será mais rápida. Quando a empresa protocola um pedido de registro, ele não vai ficar mais um ano esperando até começar a ser analisado. Ele começa a ser analisado imediatamente. Se todas as informações do dossiê estão completas, vai levar em torno de 6 meses, o que vai aumentar bastante a oferta de produtos para a população. E além do impacto na saúde da população, os genéricos também movimentam a indústria farmacêutica do país, como afirma a presidente do Progenéricos, da Anvisa, Thelma Salles. Se você hoje consegue baixar o preço de um medicamento em 60% a 70%, você consegue fazer com que mais pessoas possam utilizá-lo. As indústrias hoje estão muito capacitadas tecnologicamente, gerou novos empregos, criou outras categorias de aperfeiçoamento profissional. Atualmente, o Brasil conta com 6.300 produtos diferentes no mercado e quase 80% são genéricos. Eles chegam à população até 45% mais baratos do que os remédios de referência. Reportagem, Cleide Lopes. Diminuírem até 90% o número de novos casos de hepatite C, uma doença silenciosa que pode até matar. Para isso, o Ministério da Saúde quer ampliar o diagnóstico rápido da doença, com a realização de testes rápidos e melhorar o atendimento no SUS. O tratamento na rede pública possibilita mais de 90% de chances de cura da doença. No Brasil, foram registrados no ano passado cerca de 24 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. E a doença também mata. Foram mais de 23 mil vítimas entre 2000 e 2016. Para diminuir os casos de hepatite C no país, o Ministério da Saúde lançou um plano até 2030. A meta é reduzir em 65% a mortalidade por hepatite C e em 90% o número de novos casos, como explica a diretora do Departamento de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem. Hoje, qualquer pessoa pode buscar uma unidade de saúde e ser testada para hepatite B e C. Esses testes rápidos, no ano passado, foram 6 milhões de cada um desses testes distribuídos pelo país. E esse ano a nossa meta é ainda aumentar mais e ampliar mais essa testagem. O vírus da hepatite C é transmitido por sangue contaminado, sexo desprotegido e por objetos cortantes ou perfurantes, como seringas, tesouras e até aparelhos de barbear. A doença normalmente se manifesta tardiamente. Fazer exames para detectar a infecção ainda no início aumenta as chances de cura. A diretora do Departamento de Hepatites Virais explica que, por isso, o Ministério da Saúde quer incentivar os testes entre os adultos acima de 40 anos, que são as pessoas mais expostas à hepatite C. Onde é que estão essas pessoas? Elas estão nas clínicas de diabetes, nas clínicas de hipertensos. Então, é lá que nós estamos dando o maior foco para que esses profissionais e esses técnicos ofereçam e testem com o teste rápido na unidade de saúde onde essas pessoas são atendidas. O Ministério da Saúde distribuiu 6 milhões de testes rápidos para hepatite C em todo o país em 2017 e serão 30 milhões até 2025. Além do diagnóstico, o paciente também pode ter o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já foram quase 77 mil pacientes tratados, com taxas de cura superiores a 90%. Reportagem Pablo Mundim. Uma oportunidade a mais para famílias de baixa renda que querem investir no próprio negócio. O presidente Michel Temer anunciou hoje mais dinheiro para oferecer pequenos empréstimos pelo programa Progredir. São mais 4 bilhões de reais que podem ser usados para fortalecer pequenos negócios, como um salão de beleza ou uma barbearia.
O microcrédito produtivo vai ser ampliado para as pessoas de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico. Isso inclui todos os beneficiários do Bolsa Família. O empréstimo é de no máximo R$15 mil por pessoa e vai poder ser tomado pelos próximos 12 meses. O presidente Michel Temer fez um anúncio dos novos recursos. Além dos 3 bilhões já utilizados, não é, Beltrame? Agora, a partir de hoje, mais 4 bilhões estão à disposição nos bancos públicos e nos bancos particulares. A ampliação dos recursos ocorre dentro do Plano Progredir. Lançado no ano passado, ele prevê oferta de crédito, capacitação de pessoas que trabalham por conta própria e educação financeira. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, explicou que a ideia é promover a emancipação das pessoas. As políticas sociais, elas devem ser libertadoras, elas devem ser promotoras de autonomia, promotoras de emancipação e não de mais dependência. Cláudia Costa tem um salão de beleza no Distrito Federal. Há 3 anos, ela entendeu que acessar linhas de microcrédito poderia potencializar o negócio. Por conta disso, já fez 3 operações junto à Caixa Econômica Federal, o que permitiu a ela comprar cera de cabelo, luvas e macas para as clientes. Cláudia Costa avalia que o crédito dá autonomia ao empreendedor. Então você precisa gerar o seu movimento. E com esse microcrédito ele te ajuda, pelo menos no começo, você gerar um fundo, né, de caixa para você começar a trabalhar. Para conseguir o pequeno empréstimo, o cidadão que está no Cadastro Único precisa se inscrever no Plano Progredir pela internet. O endereço é www.mds.gov.br/progredir. Reportagem Paulo La Sálvia. Em 10 meses de programa já foram liberados 3 bilhões de reais a mais de 1 bilhão de pessoas. Incentiva o setor automotivo e a geração de empregos. Presidente Michel Temer lança a Rota 2030. Daqui a pouco vamos dar os detalhes do programa que vai aumentar investimentos em tecnologia na indústria. E impulsionar a fabricação de carros elétricos no Brasil. Rio de Janeiro. Ação federal no combate ao crime. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro tem data para acabar, dia 31 de dezembro deste ano. Mas, além das operações de combate ao crime organizado, das estruturas policiais, a intervenção vai deixar um legado, ou melhor, uma herança para garantir segurança de longo prazo à população. E é sobre isso que vamos falar na última reportagem da nossa série especial sobre a intervenção. A edição é de Eduardo Biagini com sonorização de José Maria Machado. Encontramos o José Antônio Mata jogando cartas numa praça de Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, numa quarta-feira à tarde. A tranquilidade com que leva a vida é o que ele deseja para os outros cariocas. O aposentado acredita que a intervenção federal no estado pode ajudar. Foi uma medida adotada boa, entendeu? Porque o negócio estava demais. Você passava em qualquer lugar, as pessoas passavam, eram assaltadas. Com data certa para acabar, a intervenção federal também prevê medidas para o amanhã, quando o Comando da Segurança Pública retornar ao estado do Rio de Janeiro. O plano que guia a intervenção prevê ações até 31 de dezembro de 2018, data final da iniciativa, mas traz também sugestões para o próximo governo. E muitos dos projetos vão precisar de continuidade a partir de 2019, é o que afirma o interventor federal, General Braga Neto. Eu não consigo, por exemplo, terminar grandes obras de penitenciárias, obras de delegacias, num período feito esse. E muitas vezes eles recebiam os recursos, nós temos essas informações, e não conseguiam concluir, usar o recurso, porque não tinham projetos. Então nós vamos deixar projetos para eles, e tudo com a participação deles. O legado da intervenção não fica restrito ao Rio de Janeiro. Medidas como a criação do Sistema Único de Segurança Pública e do próprio Ministério da Segurança Pública vão permitir uma atuação integrada das forças em todo o país. Além disso, para o general Richard Nunes, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a experiência da intervenção gera conhecimento, que pode depois ser partilhado com outros estados. Agora o que nós estamos tratando de fazer é uma reestruturação de todo o aparelhamento da segurança pública.
E isto pode efetivamente ser salutar para todo o país, porque a partir das experiências adotadas aqui, nós podemos influenciar bastante esse Sistema Único de Segurança Pública que está em gestação, que está começando agora. Além de destinar recursos para reequipar as forças de segurança do Rio de Janeiro, o governo federal, por meio do BNDES, anunciou uma linha de crédito para que os demais estados, além de municípios do país, também possam comprar equipamentos para as polícias. São 42 bilhões de reais disponíveis pelos próximos 5 anos a juros mais baixos. Desse total, 5 bilhões de reais estão disponíveis até o final deste ano. É o que explica o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. São 4 bilhões através de uma linha chamada BNDES Pro Segurança e 1 bilhão de reais por meio das linhas tradicionais do banco. A diferença é, a linha Pro Segurança, ela é toda formatada para ser bastante ágil. Então, são 4 bilhões de reais. Pode ser usado para comprar viaturas, coletes, armas e outros equipamentos para segurança. O agente de portaria Haroldo Gregório Alves compara a intervenção a uma faxina em casa e afirma que está confiante no futuro. Nós temos tudo para ser feliz, andando de um lado para o outro, sem ninguém interromper. Você pode sentar numa praça, você pode ler, entendeu? Pode manusear seu celular. Vai ajudar muito, vai arrumar a casa, vai entregar a casa arrumada, tá entendendo? O governo também destinou recursos das loterias para o Ministério da Segurança Pública, que vai coordenar ações em todo o país, em parceria com os estados. Até 2022, devem ser repassados 4 bilhões e 300 milhões de reais. Reportagem Luana Karen. O governo federal continua trabalhando para reunir as famílias brasileiras que foram separadas ao tentar entrar nos Estados Unidos. Os ministros das Relações Exteriores e dos Direitos Humanos estão em Chicago, uma das cidades norte-americanas que receberam menores brasileiros enviados para abrigos. A correspondente Paola Deorte está em Chicago para acompanhar a visita dos ministros e tem ao vivo as informações. Boa noite, Paola. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, visitaram hoje 2 abrigos, onde estão cerca de 20 crianças brasileiras aqui em Chicago, nos Estados Unidos. Nessa região estão 32 das 54 crianças brasileiras que foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos, supostamente de maneira ilegal. A separação das famílias de brasileiros e de outras nacionalidades é consequência da política de tolerância zero contra a imigração ilegal, implementada em maio pelo presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o ministro de Direitos Humanos, o governo brasileiro está trabalhando para que a vontade das famílias seja respeitada. Hoje, uma família brasileira separada ao entrar nos Estados Unidos conseguiu se reunir. Cirlei Paixão e o filho Diego, de 10 anos, seguem agora para viver em Massachusetts, onde tem amigos. Um alívio muito grande, um alívio assim que é um peso que tira das minhas costas. Agora ir para casa, seguir a vida, conseguir um trabalho, ele vai para a escola, a gente vai tentar ter uma vida normal, esquecer isso tudo que aconteceu, né, essa parte ruim. Amanhã e no sábado, os ministros Aloysio Nunes Ferreira e Gustavo Rocha se reunirão com embaixadores e outros representantes diplomáticos brasileiros nos Estados Unidos, Canadá e México para tratar dessa e de outras questões migratórias. Eles vão discutir, por exemplo, o apoio consular prestado aos menores e a assistência jurídica a pais e responsáveis para a reunificação familiar. Ao vivo de Chicago, nos Estados Unidos, Paola Deorte. Incentiva ao setor automotivo e para a geração de empregos. O presidente Michel Temer lança a Rota 2030 para aumentar investimentos em tecnologia na indústria e impulsionar, por exemplo, a fabricação de carros elétricos no Brasil. O anúncio aconteceu agora há pouco no Palácio do Planalto e quem está lá é o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nazi, Gabriela, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Rota 2030 estabelece metas para os próximos 15 anos no setor automotivo. O objetivo é dar incentivos tributários, ou seja, abatimento de impostos na forma de créditos, para a indústria ao investir em tecnologia, inovação, segurança e eficiência energética. Por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, a ideia é conceder R$1,5 bilhão por ano de redução em impostos,
caso o setor industrial faça um aporte mínimo de 5 bilhões de reais por ano no mesmo setor. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, Antônio Megali, o Rota 2030 vai manter no país o conhecimento criado na área e também vai permitir que a indústria responda às necessidades do Brasil. É um programa transformador para nós. Vamos dar a resposta no sentido de maiores investimentos, produzir cada vez veículos mais econômicos, trazendo maior economia de combustível, melhorando a sustentabilidade, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e, com isso, trazendo uma situação melhor de sustentabilidade para todo o país, toda a população. O presidente Michel Temer destacou que o Rota 2030 representa um incremento na indústria automobilística e apontou outro impacto do novo regime automotivo. Isto vai significar o incremento, naturalmente, da indústria automobilística. Vocês vejam que neste mês de maio, em face da greve dos caminhoneiros, não é? Nós tivemos uma redução na produção industrial. Mas eu penso que a simples divulgação deste ato vai ter uma repercussão extraordinária no mercado nacional e no mercado internacional. E seguramente, como disseram Megali e o Gandini, isso vai gerar empregos, que é o que mais nós queremos no nosso país. O Rota 2030 também vai permitir a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em até 7% para veículos. A regra vai valer para carros híbridos, que se movem a álcool e gasolina, e elétricos. O setor automotivo gera cerca de 1.300.000 empregos no país e é responsável por 4% de tudo que é produzido pela economia brasileira por ano. Ao vivo, Paulo Lassaldo. O tráfico de pessoas é um dos crimes que mais cresceram em todo o mundo nas últimas décadas e chama a atenção mundial por desrespeitar diretamente os direitos humanos. E para combater esse crime, o Brasil criou uma série de ações para os próximos 4 anos. É o terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lançado hoje. A repórter Raíssa Lopes acompanhou e traz ao vivo os detalhes. Uma boa noite, Raíssa. Boa noite, Nazi e Gabriela, ouvintes da Voz do Brasil. Prevenção e repreensão são as palavras que regem as 58 metas para os próximos 4 anos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lançado hoje pelo Ministério da Justiça. Entre as principais ações estão a reinserção das vítimas da sociedade e ao mercado de trabalho e o treinamento de servidores para a conscientização da população sobre o que é tráfico de pessoas, como explica a coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, Renata Braz. O enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele passa, sobretudo, por uma capacitação e uma divulgação do que é esse crime. Ainda que seja um crime muito antigo, de anos, ele é um crime invisível. O plano, além da prevenção e repreensão, concentra-se na responsabilização dos autores e no suporte às vítimas. O foco são as populações consideradas vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, população LGBT e vítimas de trabalho escravo. O secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel e Souza, lembra que o plano também prevê a proteção da população de fronteira e dos imigrantes. Então, a proteção social daquelas pessoas que estão na região de fronteira e que são potenciais vítimas de tráfico, ele também contempla essa situação. E a nossa preocupação também é nesse sentido, de proteção social dessa população, inclusive a população imigrante que está ingressando no país. De acordo com o Ministério Público Federal, em fevereiro, o Brasil contava com 38 investigações em andamento e 24 processos na Justiça, sendo Goiás o estado brasileiro com maior número de casos investigados, seguido pelo Rio Grande do Sul e Ceará. Segue com vocês no estúdio. E uma última informação, em nota divulgada agora à noite, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República comunica que o presidente Michel Temer recebeu e aceitou o pedido de exoneração do ministro do Trabalho, Elton Iomura. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Suspensa a lei de Foz do Iguaçu que proíbe a abordagem de gênero nas escolas. Justiça determina a retirada de outdoors de Jair Bolsonaro em Mato Grosso. Consumidor vai ser indenizado por cobrança indevida de TV a cabo. Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu lei de Foz do Iguaçu, no Paraná, que proíbe abordagem sobre gênero nas escolas municipais. Conforme o ministro, o município não tem autoridade para editar uma norma sobre educação. Carlos Ribeiro. Dispositivo da Lei Orgânica do município paranaense de Foz do Iguaçu proibia que a rede de ensino abordasse ideologia de gênero ou orientação sexual. O PCdoB questionou a regra apontando violação de diversos preceitos da Constituição da República, como o princípio da construção de uma sociedade livre, justa e solidária e direito à igualdade. Também argumentou que a proibição da abordagem do assunto é uma censura e ressaltou que a União é quem deve editar normas sobre educação e não o município. Ao analisar o caso em liminar, ou seja, de forma urgente e provisória, o ministro Toffoli ressaltou que realmente o conteúdo curricular e orientação pedagógica da rede pública de ensino, que fazem parte do Plano Nacional de Educação, devem ser editados pela União e não por municípios. Justiça determina a retirada de outdoors de Jair Bolsonaro, provável candidato à presidência da República. Os outdoors foram encontrados em avenidas do município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Ana Gouveia. A publicidade estava registrada em nome do grupo Avança Lacerda. A Justiça Eleitoral acatou o pedido do Ministério Público Federal, considerando que os outdoors representam propaganda eleitoral antecipada proibida neste período. As publicidades continham fotografia do provável candidato com a bandeira do Brasil de fundo e a mensagem de natureza eleitoral. A propaganda eleitoral só pode valer a partir do dia 18 de agosto. Em Minas Gerais, Facebook deve indenizar político por manter perfil falso dele. A rede social foi notificada sobre o perfil e, mesmo assim, não o retirou da plataforma. João Cláudio Silveira. O ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, afirmou que o objetivo da página era humilhá-lo, pois tinha o nome de Délio Bipolar. Para a Justiça Mineira, o Facebook deve indenizar o político em R$30 mil por não ter retirado a página da rede social. Segundo a decisão, os ocupantes recebem críticas dos cidadãos, mas isso não pode ser confundido com ofensa pessoal, nem com afirmações mentirosas. O consumidor vai ser indenizado em R$10 mil por cobrança indevida de TV a cabo. O serviço cobrado não havia sido contratado. Johnny Luna. A Embratel passou a cobrar o consumidor por uma dívida de R$114. Como o cliente não pagou, o nome foi negativado. A Justiça de Tocantins considerou que a empresa não comprovou que o homem teria solicitado o serviço e ainda alertou que a Embratel assume o risco do negócio ao permitir a contratação de serviços por telefone, sem conferir os dados da pessoa. Professora demitida no início do semestre letivo vai ser indenizada. A demissão no início do ano prejudica profissionais da educação a conseguir nova vaga no mercado. Nilo Martins. A professora universitária afirmou que a demissão em fevereiro lhe trouxe prejuízos financeiros e emocionais, pois não conseguiria facilmente outro trabalho, já que as aulas haviam iniciado. E mesmo demitida, o nome dela ficou mantido no site da instituição. Pelos motivos, a Justiça do Trabalho de Pernambuco condenou a faculdade a pagar R$33 mil de indenização. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar.
o Jornal do Senado. Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que aumenta prazo da licença paternidade de militares. E proposta que permite a padrinhos afetivos a inscrição em programa de adoção. Magno Malta defende mandato de 8 anos para ministros do STF. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o aumento da licença paternidade de militares para 20 dias. Também foi aprovado pela CDH um projeto que permite que padrinhos afetivos participem do processo de adoção. A reportagem é de Marcela Cunha. O projeto amplia a licença paternidade dos servidores militares de 5 para 20 dias, equiparando o benefício ao dos servidores civis da União. O relator da proposta, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, defendeu que a paternidade ativa envolve o compartilhamento de responsabilidades entre pai e mãe. Medeiros ressaltou ainda que a presença paterna nas primeiras semanas de vida após o nascimento pode contribuir para a diminuição da incidência de depressão pós-parto. Nem sempre a mãe está em condições de cuidar. Às vezes a mãe está com depressão pós-parto e não se leva em conta isso. E isso tem um impacto muito forte na vida e no desenvolvimento daquela criança. E se o pai está ali presente, ele pode estar amparando nessas questões. A CDH aprovou ainda uma proposta que autoriza padrinhos afetivos a participarem do cadastro de adoção, o que é atualmente vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O apadrinhamento permite que uma pessoa, após a autorização judicial, se responsabilize por uma criança na lista de adoção com o objetivo de proporcionar vínculo familiar, além de suporte emocional e financeiro. O projeto também foi relatado pelo senador José Medeiros, que acredita que a convivência promovida pelo apadrinhamento pode levar ao desejo de adoção definitiva. O programa tem mostrado bons resultados, principalmente com crianças com baixo índice de reinserção familiar, como as mais velhas, com deficiência ou irmãos. O projeto que trata do aumento de prazo da licença paternidade de militares será votado agora pela Comissão de Relações Exteriores. E o que trata da participação de padrinhos afetivos em processo de adoção pela Comissão de Constituição e Justiça. Comissões. A Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória que libera recursos para a intervenção no Rio de Janeiro. A oposição volta a reclamar de que nenhum centavo chegou ao Estado desde fevereiro, momento da entrada das Forças Armadas. Repórter Érica Christian. Na pauta, desde o final de março, a medida provisória 825, que libera recursos para a intervenção no Rio de Janeiro, foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. Segundo o projeto, o montante de R$ 1 bilhão e 200 milhões será usado na compra de carros blindados e não blindados, de armamentos, munições, equipamentos individuais, materiais de vigilância e na contratação de serviços e de pessoal. Inicialmente, o governo federal só contava com R$ 1 bilhão para atender as demandas do general Braga Neto, mas a Câmara dos Deputados abriu mão de R$ 200 milhões que seriam usados em reforma de imóveis funcionais. A relatora da medida provisória, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, espera que o governo federal destine mais recursos para a intervenção no Rio de Janeiro. Ela citou que o próprio general Braga Neto mencionou a necessidade de mais dinheiro. Todos dizem que isso não é suficiente. Se for para fazer pela metade, vai ser como se você estivesse jogando um dinheiro fora. Então é preciso fazer o programa total. Nós tivemos um aumento de receita. Então, eu acredito que o governo vai, sim, dotar de mais recursos para essa aplicação dessas prioridades na área de segurança. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou não somente a demora na votação, mas o fato de nenhum centavo ter chegado ao Estado 5 meses depois do anúncio da intervenção federal. O problema é esse, não tem dinheiro, as pessoas não veem diferença nenhuma, muito pelo contrário, os índices todos, infelizmente, pioraram, índice de assalto, de roubo. Era aquilo que a gente dizia. Parecia uma jogada de cena do Temer para tentar conquistar apoio. Ele deixou de lado. E o Rio de Janeiro, na verdade, as pessoas continuam com a situação de insegurança muito forte. Aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória ainda precisa ser votada pelo plenário do Congresso Nacional. E a Comissão de Educação discutiu em audiência pública a ampliação da atividade do profissional de apoio escolar prevista em projeto de lei que altera a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
Se o projeto for aprovado, esse trabalhador vai passar a ser responsável também pela inclusão pedagógica dos alunos com deficiência e sua adaptação à instituição de ensino e à proposta escolar. Se a escola permitir, a família poderá contratar um apoiador particular com recursos próprios. Reportagem de Laísa Lopes. Mas a representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima da Silva, disse que a possibilidade de haver, em uma mesma instituição, alunos com auxiliares particulares e outros sem, prejudicaria a igualdade no ensino. Aquele que tem uma família que tem condições financeiras vai ter lá o seu apoio individualizado. E aquela criança ou aquele jovem, aquele adulto que não tem, não vai ter esse apoio. Então, o nosso sentido é de criar um processo de equidade, um processo de igualdade e que o Estado brasileiro, através das políticas públicas educacionais, ofertem a todos. Pelo projeto, o profissional de apoio escolar poderá atender, no máximo, a 3 alunos com deficiência. A presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, Lucinete Ferreira de Andrade, considera, no entanto, inviável que um apoiador cuide de 3 estudantes, pois cada criança tem suas próprias necessidades. Alguma coisa vai ficar fora do eixo. A solução para essa situação aí é avaliação psicopedagógica. Então, a escola ela se disponibiliza da avaliação psicopedagógica de acordo com o currículo individual daquele aluno, vai ser determinado qual o tipo de atendimento para ele. O autor do projeto, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que vai reunir todas as sugestões e fazer ajustes para aperfeiçoar a proposta. Desde quando virou lei a LBI até hoje, as nossas portas estão sempre abertas para recebermos ideias, opiniões, demandas da nossa sociedade em todos os setores, para que essa LBI a cada dia melhore em relação às pessoas com deficiência e às famílias das pessoas com deficiência. O apoiador escolar deverá ter nível superior, exceto para atuação na educação básica. Nesse caso, será exigido nível médio. Indignado com o que chamou de contorcionismo jurídico do Supremo Tribunal Federal no julgamento de algumas ações, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu a aprovação de proposta que define mandato de 8 anos para os ministros da Corte. Para ele, o tribunal está ditando as regras do país para o bem e para o mal. Em alguns casos, as decisões fogem de sua competência, invadindo o campo de atribuição dos poderes executivo e legislativo. Magno Malta lembrou que os ministros não podem se comportar de tal maneira, mesmo porque, a depender de seus atos, estão sujeitos ao processo de impeachment no Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura. Já a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, espera que em agosto o plenário do STF confirme a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski em ação que questiona a constitucionalidade de trechos do Estatuto das Estatais. Na opinião da senadora, 2 dispositivos dessa lei permitiram ao presidente Michel Temer promover uma privatização de empresas públicas, classificada por ela de insana, especialmente nos setores de energia e petróleo. A venda das estatais só podem acontecer com lei que autorize especificamente e não fazer o que o Michel Temer estava fazendo. Ele estava privatizando patrimônio público, dizendo que aquilo era desinvestimento ou venda de ativos. Ora, como venda de ativos, ele estava entregando, era tudo. Ao afirmar que o modelo tributário brasileiro é injusto por cobrar mais de quem ganha menos, o senador Rodrigues Palma, do PR de Mato Grosso, defendeu um sistema mais equilibrado, simples e adequado à realidade do país. Segundo ele, no Brasil há mais de 80 tributos, fato que coloca o país no ranking de pagamento de impostos elaborado pelo Banco Mundial na posição de número 184, num total de 190 países. Rodrigues Palma afirmou ser necessário repensar a justiça social por meio da cobrança de impostos de quem ganha mais, tributando especialmente as grandes fortunas, a renda, a grande propriedade e as heranças. Neste último caso, exemplificou o senador, a alíquota no Brasil é de até 8%, na Europa é de 15%, nos Estados Unidos de 40% e no Japão de 55%.
Estudo do Banco Mundial mostra que os tributos indiretos representam cerca de 55% da receita brasileira, gerando um efeito cascata sobre itens essenciais como alimentação, medicamentos, vestuário e transporte. O impacto desse efeito cascata recai principalmente sobre os mais pobres, que gastam 32% de tudo que ganham em tributos. Jornal do Senado, apresentação Marlúcio Ribeiro e Ricardo Nacaoca. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a permissão para a Petrobras negociar áreas do pré-sal. Medida que estabelece valor mínimo para o frete avança na Câmara. Comissão cria lei de acesso à informação na segurança pública. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira a criação da Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública, que estabelece procedimentos a serem observados pelos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais ligados à segurança pública. A proposta pode seguir direto para o Senado se não houver recurso para análise do plenário. Paula Bittar tem mais detalhes sobre o projeto. De acordo com a proposta, cada órgão deve criar todos os anos banco de dados e publicar em formato aberto um relatório informando itens como mortes decorrentes de intervenção policial, assim como dados sobre policiais mortos. O relatório deve conter também, entre outros pontos, os principais indicadores de criminalidade, pesquisa de satisfação feita junto aos servidores sobre as principais condições de trabalho e pesquisa de avaliação do atendimento com a amostra de pessoas atendidas pelo órgão. O relator do projeto na CCJ, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, acredita que a proposta vai garantir mais transparência. Tem o objetivo de imprimir mais transparência aos procedimentos, além de tornar mais efetiva a prestação de contas pelos órgãos de segurança, reforçando os princípios aderentes ao funcionamento da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, afirmou que prestação de contas não é o problema da segurança pública. Nós entendemos que o problema da segurança pública no Brasil não é a prestação de contas, é o modelo em que está consolidado os órgãos de polícia no Brasil, uma fragmentação destas ações. Eu insisto que o Brasil dispõe de instituições bem preparadas, bem organizadas, competentes, profissionalizadas, mas que, por outro lado, não se comunicam. As políticas são estanques. A proposta estabelece ainda que a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública deve observar algumas diretrizes, como a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção, e a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. De acordo com o texto, o não cumprimento das medidas previstas será considerado ato de improbidade administrativa do dirigente da instituição. O projeto que cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública segue para análise pelo plenário. E a CCJ aprovou também nesta quarta-feira projeto que anula o débito tributário e a inscrição em dívida ativa de empresas que deixaram de entregar a guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social. Essa proposta pode ir direto ao Senado, a não ser que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Saúde. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde apontam que os gastos governamentais com saúde mental são insuficientes e não chegam sequer a $1 per capita. De acordo com Iracema Portela, do PP do Piauí, pelo menos 1 em cada 10 pessoas vai precisar de cuidados de saúde mental ao longo da vida. Iracema Portela defende mais investimentos no setor e afirma que a saúde mental deve ser priorizada com estratégias de prevenção e atendimento humanizado, já que é cada vez maior o número de pessoas que enfrentam problemas como depressão, ansiedade e outras doenças que afetam o bem-estar físico e emocional. O aumento de 10% no valor dos planos de saúde individuais preocupa Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. Ele argumenta que o reajuste vai acentuar a fuga de consumidores da
da saúde suplementar, sobrecarregando ainda mais a rede pública. Vinícius Carvalho cita dados da Agência Nacional de Saúde que mostram que nos últimos 3 anos, o número de beneficiários de planos de saúde recuou em 3 milhões. Para o deputado, os aumentos constantes dos planos vão tornar o sistema público inviável. A assistência social surgiu no Brasil na década de 1930. Hoje possui mais de 120 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Serviço Social. Thieron, do PRB da Bahia, ressalta a importância do trabalho desenvolvido pela categoria no combate à desigualdade e na construção de uma sociedade mais justa. Educação. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, manifesta preocupação com a possibilidade do fim do Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Ela explica que o programa apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. O objetivo do PNAES, segundo Alice Portugal, é viabilizar a igualdade de oportunidades e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. Ela espera que a Câmara ajude a definir uma política que permita a manutenção do plano. Aliel Machado, do PSB do Paraná, alerta para uma questão judicial que, segundo ele, está deixando mais de 500 estudantes universitários do município de Piraí do Sul sem transporte público. O deputado pede que a Prefeitura respeite a decisão do Ministério Público e realize licitação para a contratação do serviço. Transportes. Segundo Joaquim Passarinho, do PSD, o governo federal vai antecipar à Vale do Rio Doce a renovação de concessão da estrada de ferro Carajás. O parlamentar pede que o investimento fruto do recurso que a Vale vai antecipar como condição para garantir a nova concessão seja feito no Pará e não em outros estados. Na opinião de Joaquim Passarinho, nada mais justo do que um estado como o Pará, que sofre danos ambientais graves pela exploração de minérios, receber a quantia. O congressista sugere que os recursos sejam investidos na construção da ferrovia paraense, localizada próxima ao porto de Barcarena, o porto mais próximo dos Estados Unidos e do Canal do Panamá. Givaldo Vieira, do PCdoB, diz que o Espírito Santo está estarrecido com decisão do governo Temer, que prejudica o Estado. Segundo o parlamentar, estava acertado que a construção da ferrovia ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro seria iniciada com recursos da Vale na renovação da concessão da ferrovia. No entanto, segundo o congressista, o governo decidiu favorecer grandes produtores de grãos, realocando os recursos para custear uma ferrovia que liga Mato Grosso a Goiás. Givaldo Vieira repudia a decisão e afirma que 5 mil empregos deixarão de ser gerados e R$1 bilhão não serão mais investidos no Espírito Santo. Está em análise na Câmara projeto de Jundiabe, do MDB de São Paulo, que prevê reserva de vaga especial de estacionamento para gestantes e pessoas com criança de até 2 anos. Segundo o deputado, são segmentos da população que apresentam mobilidade reduzida e, por isso, ficam mais vulneráveis e carentes de apoio. Jundiabe ressalta que o projeto visa facilitar o acesso à área de circulação de pedestres, assim como permitir que as gestantes e pessoas com crianças de colo cheguem mais rápido à entrada de edifícios, parques e outras áreas urbanas. Leonardo Monteiro, do PT, considera inaceitável a intenção do governo federal de retirar R$60 milhões da proposta orçamentária para a obra de duplicação da BR-381, que, segundo ele, é uma das mais importantes e mais perigosas rodovias que cortam o estado de Minas Gerais. João Moraes, do PCdoB, também defende a liberação de recursos para a construção da BR-381, no trecho que vai de Caeté a Belo Horizonte. Ela cumprimenta a sociedade mineira pela mobilização em defesa da conclusão da estrada, que é conhecida como Rodovia da Morte. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pede que o DENIT fiscalize o serviço de recuperação da BR-222 no trecho entre Vargem Grande e Chapadinha. O parlamentar afirma que a operação tapa-buracos está deixando a desejar e lembra que é obrigação do responsável pela obra fazer a restauração de forma imediata e com qualidade. Avança na Câmara a tramitação da medida provisória que fixa o valor mínimo do frete.
O texto aprovado na comissão especial prevê um valor mínimo para os fretes rodoviários de cargas com base nos custos operacionais totais da atividade e segue agora para análise do plenário. A reportagem é de Carla Alessandra. A comissão especial que analisa a medida provisória 832 de 2018, que estabelece valor mínimo para o frete, aprovou o relatório do deputado Osmar Terra. O texto aprovado obriga a Agência Nacional de Transportes Terrestres a publicar uma nova planilha de preços sempre que o preço do óleo diesel no mercado nacional variar mais do que 10%, para mais ou para menos. Osmar Terra destacou que parlamentares do governo e de oposição estão trabalhando em conjunto para que a proposta possa ser aprovada antes do recesso parlamentar. E se tiver um amplo acordo com todos os líderes caminhoneiros e tiver um acordo com os líderes partidários que garantam a votação no prazo mais rápido possível. Nós queremos aprovar, nosso empenho é aprovar antes do dia 17, tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Francisco Beltrão, no Paraná, Janir Botega, lembrou que o que a MP define não é o frete ideal, e sim um piso mínimo para que os caminhoneiros não sejam prejudicados. Já o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Damer, comemorou a aprovação do relatório na comissão, lembrando que o momento agora é de consenso. É o momento agora a gente efetivar, né? A gente que há muitos anos, há mais de 19 anos, está nessa luta pelo piso mínimo de frete, percebe que ele está chegando ao seu ponto de acontecer, algumas coisas precisam então adequar e a gente está disposto a fazer isso para que tenha esse futuro, né? Porque ninguém quer viver de multa, ninguém quer viver da disputa judicial, quer viver do seu trabalho. O texto aprovado prevê um valor mínimo para os fretes rodoviários de cargas com base nos custos operacionais totais da atividade. O relatório também prevê preços mínimos diferenciados para o transporte de contêineres e de veículos dedicados ou fidelizados por razões sanitárias ou outras razões. O texto agora deve ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Economia. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, propõe a criação de uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos da venda autorizada pelo governo Temer da fabricante de aeronaves brasileira Embraer à empresa canadense Boeing. Ele critica a transação por considerar a Embraer uma das empresas estratégicas para o desenvolvimento do país. Para Orlando Silva, é preciso lembrar que, apesar de a empresa não ser mais pública, à época de sua privatização foi dado o direito à União de vetar qualquer transferência do controle acionário. O congressista avalia que o próprio Poder Legislativo poderá propor projetos para interferir no processo de venda, caso ache necessário. Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco, pede que o Banco do Brasil abra a agência do município de Tamandaré, que, segundo ele, já está pronta para funcionar. O deputado explica que o comércio está na expectativa da abertura da agência bancária para ajudar a cidade a sair da crise. Agricultura. Fábio Souza, do PSDB de Goiás, manifesta apoio a propostas que incentivem o agronegócio. No entanto, ele alerta que o parlamento deve fazer um debate aprofundado sobre o uso de agrotóxicos nas lavouras. O deputado entende que a liberação total ou de forma mais facilitada de substâncias proibidas na Europa e nos Estados Unidos precisa ser embasada em laudos técnicos. Marcon, do PT Gaúcho, critica a redação de projeto aprovado pela Comissão de Agricultura, que cria novas regras para a comercialização de alimentos orgânicos. No entendimento do congressista, o texto dá margem para interpretações confusas e precisa ser melhor debatido na Comissão de Defesa do Consumidor antes de ir à Comissão de Constituição e Justiça. A partir de amanhã, o município de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, realiza mais uma edição da Festa do Carro de Boi. Evair Vieira de Melo, do PP, ressalta que o evento é importante para preservar a tradição e a cultura da região. Ele acrescenta que o carro de boi é símbolo da colonização do interior do estado e representa a esperança daqueles que buscavam novas terras para viver. Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, registra a entrega de mais um conjunto de equipamentos agrícolas que vai auxiliar os produtores rurais. Segundo ele, são 120 forrageiras e mais de 100 roçadeiras. Ele elogia a administração local pelo trabalho que vem sendo realizado. Homenagem. A Câmara Municipal de Piratini, no Rio Grande do Sul, concedeu o título de cidadão piratiniense a Afonso Ram, do PP. O parlamentar agradece a homenagem e destaca a emenda de sua autoria, que destinou recursos para a compra de uma patrulha agrícola e um trator
para uso dos produtores rurais. Jorge Sola, do PT da Bahia, lamenta o falecimento do presidente da Câmara Municipal de Barra do Choça, vereador Paulo Bateria. Segundo o deputado, o político baiano deixou a marca da militância e da luta em defesa dos trabalhadores. Assis Carvalho, do PT piauiense, parabeniza as cidades de Piripiri, São João do Piauí e Floriano, que fizeram aniversário de emancipação política no mês de julho. Votação. O plenário da Câmara concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto de lei que permite à Petrobras transferir a outras petroleiras até 70% de seus direitos de exploração de petróleo do pré-sal na área cedida onerosamente pela União. Num dia de votações polêmicas, os deputados também aprovaram o texto principal da proposta que permite que 6 distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste sejam privatizadas. A repórter Edine Moraes acompanhou as votações e traz mais detalhes. Esta quarta-feira foi dia de votações polêmicas no plenário da Câmara. Primeiro, os deputados terminaram de votar a proposta que permite à Petrobras negociar com petroleiras privadas o direito de extrair 3,5 bilhões de barris de petróleo e gás com tributação mais vantajosa, no regime que hoje é exclusivo da Petrobras, a chamada cessão onerosa. O texto ainda permite adiantar a licitação dos cerca de 10 bilhões de barris de petróleo nessa mesma região do pré-sal, mas aí por um outro regime, o de partilha, em que a União fica com parte do que é extraído pela petroleira privada. Esse novo leilão pode trazer dinheiro ao caixa do governo e da própria Petrobras, como ressaltou o deputado Pedro Paulo, do MDB do Rio de Janeiro. A Petrobras tem uma capacidade de cerca de 2,3 milhões dia, o que dá 1 bilhão por ano. Olha o tamanho dessa riqueza, que já é estimada em cerca de 11 a 17 bilhões de barris de óleo refinado, podendo ter capital para investir, gerando riqueza para a própria Petrobras, para que ela possa investir fora dessas áreas de cessão onerosa. Os partidos de oposição discordavam da proposta. Entre os motivos está o que foi apresentado pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Estamos abrindo totalmente o pré-sal, que inclusive exige uma exploração com muito cuidado ambiental, para que fique aberta a sanha das grandes corporações transnacionais, que não têm nenhuma preocupação nem com o desenvolvimento nacional. A oposição primeiro tentou derrubar a votação, depois fazer mudanças no texto. Mas as tentativas foram frustradas e agora vai para o Senado o projeto que permite que a Petrobras negocie com petroleiras privadas o direito de explorar 3,5 bilhões de barris de petróleo em condições mais vantajosas. Depois desta polêmica, o plenário foi para outra, tão grande quanto. Aqui envolve o projeto que permite que 6 distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste sejam privatizadas, assim como a distribuidora do Amapá, que hoje pertence ao governo estadual. O texto ainda permite ressarcimento às usinas geradoras de energia por causa de prejuízos causados pela falta de chuva ou de linhas de transmissão, além do reajuste do valor pago pelo gás usado para gerar energia em usinas térmicas. O assunto colocou em lados opostos partidos de oposição e governistas. Eu não quero fazer conversa privada, eu quero fazer conversa pública. O regimento não permite conversa. Foram 7 horas só de discussão sobre essa autorização de venda das distribuidoras de energia. E o debate foi além do projeto em si e envolveu diferentes visões do papel do Estado e das empresas públicas no desenvolvimento do país. O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, argumenta que as distribuidoras trazem muitos prejuízos aos cofres públicos. Dinheiro que poderia estar sendo usado em outros serviços mais importantes para a população. Não me venham com essa ideia de que essas empresas não têm que ser privatizadas. É urgente o processo de privatização das distribuidoras para salvar a Eletrobras, salvar o cidadão brasileiro. Mas os deputados de oposição, como Léo de Brito, do PT do Acre, contestavam esse argumento, dizendo que energia é setor estratégico para qualquer país e, por isso, precisa estar sob o controle do Estado. Para ele, a venda das distribuidoras vai trazer consequências negativas.
É claro que o povo é quem vai pagar, com tarifas altas, com baixo investimento e com a qualidade muito mais baixa de serviço. Apesar da forte tentativa de barrar a votação, a base governista conseguiu avançar com a proposta. No fim, o texto principal foi aprovado, mas ficaram faltando mais de 10 pedidos dos partidos para mudar esse texto. Também houve sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores derrubaram um veto presidencial, o que vai fazer com que uma rodovia que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, a chamada Rota das Neves, seja repassada para a responsabilidade do governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite a todos. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.